Então vou começar a resolução de mais uma prova de vestibulinho. Essa prova aqui foi aplicada no primeiro semestre, agora de 2023. E bora lá. Vamos ver qual é dessa prova. De cara já um testículo aqui pra gente ler. Leia o texto para responder as questões de 1 a 3. Você sabia que o oceano desempenha um papel fundamental na regulação do clima do planeta? Vivemos em um planeta azul, com oceanos e mares cobrindo mais de 70% da superfície da Terra. Os oceanos nos alimentam, regulam nosso clima, geram maior parte do oxigênio que respiramos. Apesar de sua importância, os oceanos estão enfrentando ameaças sem precedentes como resultado da atividade humana. Todos os anos, cerca de 8 milhões de toneladas de resíduo plástico acabam nos ecossistemas marinhos. Ao mesmo tempo, a crise climática está danificando os recifes de coral e outros ecossistemas importantes. A pesca excessiva ameaça a estabilidade dos estoques de peixes. A poluição por nutrientes contribui para a criação de zonas mortas e quase 80% das águas residuais no mundo são descartadas sem tratamento no oceano. Oh, que maravilha, hein? Caraca! Cuidar dos oceanos é cuidar do clima e da vida. Como as mudanças climáticas afetam você? Conte pra gente. Hora de agir, mudança do clima, crise climática, ação climática. Então vamos lá, para a questão 1. Os pronomes são importantes elementos textuais, pois auxiliam na construção de sentido do texto, evitando a repetição de informações e estabelecendo conexões entre os envolvidos no ato comunicativo. Então, isso ocorre com os pronomes destacados no texto, os quais se referem respectivamente a. Então, vamos mexer com esses destaques do texto. Você sabia? Está se referindo a quem? Ao leitor, ao oceano, leitores e autor. Você sabia? Está se referindo ao leitor, né? Autor e leitores? Não acho que seja o autor, mas vou manter ele aqui. Os oceanos nos alimentam. Alimentam quem? Leitores e autor? Sim. Humanidade? Pode ser. Não é só o leitor e não é só o autor. Vamos lá. Regulam o nosso clima e geram a maior parte do oxigênio que respiramos. Esse que está falando de quê? De quem? Do clima, não. Parte do oxigênio? Não. Vamos para o próximo. Aqui é o negócio aí por eliminação. Depois a gente vê. Apesar de sua importância, os oceanos estão. Então tá falando. Esse sua tá falando dos oceanos. Apesar de sua importância, os oceanos estão enfrentando. Tá falando sobre os oceanos. Não está falando da Terra. Eu iria aqui na letra A, então, por eliminação. Questão 2. Para alcançar o objetivo comunicativo de um texto, várias estratégias são utilizadas. Elas são escolhidas levando-se em consideração os elementos formadores do ato de comunicação, como o público-alvo, o contexto social, o código de composição e o canal de circulação da mensagem.
Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta uma análise correta sobre o texto lido. Vamos lá. O uso recorrente do presente do indicativo evidencia que as ações realizadas são atemporais, ou seja, verdadeiras e imutáveis independente do momento em que estamos. Isso já. Bom, não sei, vamos deixar de lado. O texto, embora informativo, traz frases longas e linguagem difícil, que o tornam inacessível. Não, eu achei o texto bem fácil e acessível. Perguntas dirigidas ao leitor e linguagem coloquial são utilizadas a fim de conquistar atenção para as informações desenvolvidas e despertar o pensamento reflexivo. Isso é interessante. Isso daqui tá tão coloquial que eles colocam até hashtag aqui, mano. Né? Pra mim está bem coloquial isso. A narração predomina no texto e o narrador procura facilitar a construção das imagens relacionadas às ações dos oceanos expostas por ele. Não é uma narração, né? Sei lá. Ele faz perguntas. Conte pra gente. Eu acho que não é uma narração, não. Ó, vamos lá. A hashtag utilizada pelo autor fere a gramática normativa adequada ao gênero desenvolvido, pois o texto deve circular em canais de comunicações. Não, isso não tem nada a ver. Se quiser entrar em revista científica, o barato vai entrar e pronto. Então acho que a mais condizente aqui é a letra C, depois a gente vê o gabarito. Questão 3. Gênero textual é um conceito adotado para definir os textos que circulam em nossa sociedade. Cada gênero cumpre uma função diferente e deve se adequar ao contexto comunicativo em que está inserido. Analisando o texto apresentado, conclui-se corretamente que se trata de: é uma notícia? Por narrar as tentativas de salvar os oceanos das inúmeras... não, eu acho que não é uma tentativa de salvar. Entrada de enciclopédia por expor dados objetivos em linguagem denotativa, não é denotativa não. Crônica, por tecer comentários pessoais em linguagem coloquial sobre a realidade de mares e oceanos. Não sei. Anúncio publicitário, não é um anúncio não. Por tentar convencer os consumidores a comprarem produtos, não. Campanha social, por apresentar informações a fim de mobilizar o público sobre a necessidade de proteger os oceanos. Isso é interessante. Eu iria lá na letra E, então. Vamos dar uma bisbilhotada no gabarito? Então vamos lá, ó. Questão 1A, 2C, 3E. ACE. Vamos ver. 1A, 2C, 3E, correto. Mas essas questõezinhas de português são chatinhas, né? Mas passamos, é isso aí.